Bom dia a todos, eu sou Ângelo Larose, analista-chefe aqui da corretora Valpides. Estou hoje com vocês no Morning Call, aqui pela DVFN. E antes de iniciar, pessoal, eu gostaria de ter o feedback de vocês para saber se está tudo ok, para que a gente possa dar início aqui ao nosso chat. Mais uma vez, bom dia a todos. Gustavo, bom dia. Então, pessoal, peço a gentileza aí de um feedback de vocês para que a gente possa dar início ao chat. Ah, legal, Gustavo já deu um feedback aqui, obrigado, Gustavo. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso Morning Call, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês alguns comentários e algumas coisas que eu tenho lido, principalmente agora nesse feriado que se passou e também no início da semana, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa é, com relação à crise da Grécia, parece que já está tudo bem encaminhado, foi feito lá um acordo, a Grécia vai permanecer na zona do euro, mas a Grécia ainda precisa aprovar lá alguns ajustes fiscais no país, né? E a aprovação de ajustes fiscais não é tão fácil de ser feito numa democracia, né? Porque existem lá grandes interesses políticos por trás disso. Mas, enfim, a Grécia ganhou mais um tempo, a gente espera aí que essa situação seja regularizada aí em breve. Mas o mercado internacional ainda vai permanecer de olho aí no desenrolar dessa crise, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o foco agora, ele mudou um pouco. A crise grega, ela tá, claro, está sendo um pouco acompanhada pelos agentes, só que agora o foco é o mercado chinês. Não sei se vocês sabem, mas a China teve uma valorização na sua bolsa muito grande, tá, nos últimos anos. E eu tenho acompanhado, escutado algumas conversas, e o mercado chinês aumentou de 40 milhões de clientes para 90 milhões de clientes na sua bolsa. Então, é um número muito expressivo. Tivemos lá recordes de IPO, empresas abrindo capital, devido à grande procura pelo mercado acionário chinês. As pessoas compram ações com os cartões de crédito. Tá? Eu estava lendo outro dia no jornal uma família que se mudou do interior da China para a capital, Pequim, e essa família tinha guardado lá algo lá em torno de 30 mil reais, né? E quando se mudou para Pequim, ouviu-se falar que a Bolsa era um grande negócio, que quem investe dinheiro lá sempre ganha. E essa família foi lá, fez o investimento e perdeu metade desse dinheiro. Hoje está com 15 mil reais. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é sobre o efeito manada, tá? Então, muito cuidado, porque quando muita gente começa a comentar sobre bolsa, é hora de você sair, porque vem por aí uma realização. Então, é isso que está acontecendo na China hoje. A China, ela está passando por um processo de realização devido à alta expressiva que teve. Inclusive, o próprio governo chinês está tentando intervir no mercado acionário, criando algumas regras. Então, só para vocês terem ideia, a venda descoberto está cada vez mais difícil de ser feita devido às regras que a CVM chinesa está impondo no mercado. O governo determinou lá que as empresas, principalmente estatais, não possam fazer vendas no mercado acionário. Outra regra criada foi que empresas que possuem mais de 5% de participação em alguma empresa não podem vender os ativos durante 60 dias. Então, quer dizer, é uma situação lá bem complicada que o mercado acionário chinês está passando,
e isso deve repercutir aí mundo afora. Então, os agentes estão de olho aí no mercado chinês. Então, se fala que a bolha aí desse mercado acionário já está estourando. Então, se houver aí uma debandada do mercado chinês, a gente pode vir a ter consequências aí no mercado internacional, em outras bolsas, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês também, pessoal, é com relação ao mercado americano. Lá nos Estados Unidos, ontem eu estava até dando uma fuçada aqui na taxa básica de juros. A taxa básica de juros ao ano nos Estados Unidos é de 0 a 0,25% ao ano, ou seja, praticamente nada. Então, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão indo no mercado acionário e recomprando suas ações, porque acreditam que a Bolsa está trazendo taxa de juros maiores para suas empresas. Tá? Inclusive, tem um índice que só tem participação de empresas que possuem programas de recompra de ações no mercado americano. Tá? Então, já se começa a acender um pouquinho a luz amarela de alerta com relação a essa valorização da Bolsa Americana. A Bolsa Americana se valorizou muito nesses últimos tempos, devido aí às recompras que estão sendo feitas, principalmente por empresas, tá? Então, essas empresas estão indo buscar rentabilidade no mercado acionário e quando essa fase começar também a entrar numa fase de correção, vai ser aí uma pequena bolha que pode se estourar, né? Então, vamos ficar acompanhando aí, só estou compartilhando com vocês aí, porque eu acho uma situação um pouco delicada e é uma coisa que está aí no início. E, por um outro lado, a Bolsa Brasileira, ela começa a ficar um pouco mais barata, né? Principalmente para o investidor estrangeiro, porque o dólar está aumentando bem, né? Então, os americanos acabam comprando aqui as ações por um preço menor, já que a nossa moeda está se desvalorizando frente ao dólar, né? Então, a gente pode ter ali uma pequena fuga para outros mercados, né? Mas, claro, isso vai depender também da nossa recuperação econômica, que todo mundo sabe aqui que ela não está sendo não estamos tendo uma recuperação rápida, né? A nossa recuperação ainda vai demorar um pouco, ainda depende de alguns ajustes, então fica aí esse ponto de atenção. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Está feito aqui os nossos comentários, e vamos lá falar do mercado de ações, né? Bom, a Bolsa subiu ontem 1%, né? Foi impulsionada aí principalmente pela subida aí da Vale do Rio Doce, que teve uma alta aí de 8%, né? Então, isso daí influenciou bastante aí nessa puxada do Ibovespa. A Bolsa fechou com ganho de 1%, e em 53.119 pontos, tá? Bom, pessoal, o que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que há algum tempo eu tenho falado aqui sobre a figura do martelo no fundo, tá? Então, olhem só que interessante, pessoal, a gente teve aqui no Ibovespa a figura de um martelo, e olha só, o preço vinha aqui numa tendência de baixa, tá? Encontrou aqui um pequeno fundo. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Então, tínhamos aqui um pequeno fundo aqui em 53.540 pontos, chegou até romper e depois recuperou, né? E tivemos aqui a formação de um martelo. E eu tenho comentado com as pessoas que nos acompanham aqui, que essa é uma figura de reversão bem importante, tá? E observem que logo no pregão seguinte, houve uma queda aqui do Ibovespa de 1,07%. Aí eu falei, poxa vida, eu falei tanto da figura do martelo, que é uma figurinha de reversão, e poxa, bem no dia seguinte a Bolsa me fecha embaixo.
Pô, o pessoal não vai acreditar em mim mais. Mas olha só, pessoal, realmente ele funciona. Então, vou colocar aqui também algumas dicas para vocês poderem observar essa figura e também o que traz mais confiabilidade para essa figura é o seguinte. Vou colocar aqui a banda de Bollinger, tá? E eu vou colocar aqui também o volume, para vocês poderem observar também. Deixa eu pintar aqui o volume direitinho. De azul. Tá, beleza. Então, olha só, pessoal. Essa figura, ela fica mais confiável, principalmente por essas dicas que eu vou passar para vocês, ó. Bem aqui no dia que foi formado o martelo, nós tivemos aqui um volume um pouco acima da média, ó. Vocês podem observar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, exatamente nesse dia aqui, ó, na figurinha do martelo, a gente teve um volume expressivo, tá? Então, isso ajuda aí na confiabilidade dessa reversão, tá? Então, deixa eu apagar aqui, vocês já visualizaram. E o que acontece, pessoal? No dia seguinte, o mercado passou por uma correção. Ok. Só que a reversão, ela aconteceu, ó. Vocês podem verificar aqui nos 2 últimos pregões, a gente teve alta, tá? E uma outra coisa também que ajuda na confirmação dessa reversão é que a formação do martelo, bem próximo aqui da banda inferior da banda de Bollinger, também é um indicador bem importante também, ó. Ajuda na confiabilidade da reversão, tá? Então, observem que aqui, ó, o martelo, ele está bem pertinho da banda inferior de Bollinger, ó. E aí a gente teve aqui uma baixa e depois 2 altas aqui que sustentou aí essa puxada. Observe, se vocês observarem um pouquinho mais aqui atrás, ó, exatamente nesse ponto, a gente também tem aqui uma figurinha de martelo, tá? E olha só, tá bem na banda inferior também, ó. E depois que testou aqui a banda inferior, ó, o Ibov subiu. Foi testar aqui as médias curtas e longas, ó, e subiu com força, tá? Então, pessoal, fiquem de olho aí na formação dessa figura, que essa figura, ela é bem importante, tá? E para quem está iniciando, fica aí a dica também, e para quem também já opera há muito tempo, fica a dica aí também. Então, olha só, pessoal, no pregão de hoje, no meu ponto de vista, chegou aí a hora da verdade, tá? Então, o Ibovespa, ele precisa aí superar aqui essas médias, tá? Curtas e longas, ela está testando agora, afunilou bem, está bem afunilada aqui, né? Testou aqui as 2 médias, curtas e longas. Então, no meu ponto de vista, acima de 53.300 pontos, aí o Ibovespa deve consolidar aqui uma reversão de tendência realmente e deve seguir aí na tendência de alta, tá? Então, fica aqui a análise do nosso Ibov. Vamos só traçar aqui uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Olha só, pessoal. Então, tá bem em cima aqui, ó. Então, no meu ponto de vista, hoje é a hora da verdade. Vamos ver como fecha o Ibovespa, para a gente ver aí se ele realmente confirma aí esse rompimento dos 53.300 pontos e se sustente aí numa nova tendência de alta, tá? Vamos aproveitar aqui e dar uma olhadinha no índice futuro para ver como que ele abriu hoje, tá? Vou colocar aqui num gráfico de 5 minutos. Olha só, pessoal, já abriu aqui com um gap, ó. Observem aqui, ó, abriu com um pequeno gap, que já foi fechado, hein? Já foi fechado esse gap, e aí tá corrigindo. Então, pessoal, vamos aí com cautela no mercado hoje, tá?
Vamos aguardar aí a primeira meia hora, a primeira uma hora, e ver como é que se comporta aí essa abertura de mercado. Mas a gente já está vendo aqui, ó, que está com uma tendência de baixa aqui, e o índice futuro já está corrigindo bem. Vamos voltar aqui, ó. Então, ele está respeitando ainda essa LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa. Então, pessoal, na compra aí, vamos operar acima aqui do rompimento dos 53.300 pontos. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que vocês estão postando aqui os ativos, vamos começar a analisar, tá? Então, vamos lá. Bom, eu estou vendo aqui que já colocaram aqui lojas Renner, o Luthor 2005, vale a pena segurar lojas Renner até seu desdobramento? Vou ver aqui se eles já corrigiram aqui o nosso gráfico. Olha, Luthor, por experiência, geralmente quando tem aí um desdobramento, a gente tem um ajuste no preço, né? Então, olha só, baseado aqui no gráfico sem esse ajuste, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta sendo bem respeitada, tá? Então, o que eu posso te falar é que, se você está posicionado, coloca um stop na tua operação, tá? E eu aconselho aí, mais ou menos essa faixa aqui de 112,50, tá? Como teu stop maior. O ativo, respeitando essa linha de tendência de alta, deve testar aí os 118,54 mil pontos, o 118,54 reais. Ele tem como esse objetivo. Ele precisa romper aqui essa resistência aqui, que também é importante, em 116,56, mas a tendência desse ativo me parece aqui ser de alta, tá? Então, eu seguraria um pouquinho, só colocaria um stop por segurança, porque se perder essa linha de tendência de alta, aí a gente pode ter uma correção aí um pouco maior, podendo chegar aí aos níveis de 110 e 105 reais, tá? Então, a minha resposta para você é: segura um pouquinho com o stop no gatilho, tá? O Rocha tá pedindo aqui Gafisa e Gol. Ah, Rocha, eu no comecinho eu estava mostrando para o pessoal o Ibovespa, né? Então eu começo as minhas análises no Ibovespa e depois eu parto para os ativos que vocês vão pedindo para mim. Então, aquele gráfico, respondendo aqui, que eu vi que você perguntou, que papel você está analisando? É o Ibovespa, tá? Bom, então vamos agora dar uma olhada em Gafisa. Gafisa, o ativo subiu bem forte aí nesses últimos pregões, ó. Teve uma alta expressiva aqui na quarta-feira, 7,49, uma pequena correção aqui na sexta-feira e na segunda-feira aqui mais 4,10 de alta. Então, esse ativo, em 3 dias, já valorizou 14%, tá? A gente teve um acréscimo de volume. Eu vi que saiu uma notícia aí, parece de uma possível venda para uma empresa chinesa, que foca aí em construção de casas de baixa renda, né? Porque a Gafisa parece que ela tem participação na MRV, tá? E a MRV é o alvo aí dos chineses que estão tentando comprar aí uma participação na empresa. Então, ela subiu com notícia, tá? Já tem aí uma alta de 14%. Então, agora novas compras nesse ativo somente acima aí de R$ 5,56, tá? Com o objetivo, vou dar uma olhada aqui nos objetivos.
Então, ó, a gente tem objetivos aqui em 563 e 567. 563 e 567 são os próximos objetivos aí da Gafisa, mas esperem um rompimento aqui dos R$ 2,56. Caso contrário, a gente pode ter uma pequena correção no ativo aqui, mas ele está subindo bem, rompeu aqui a média de 21, está rompendo a média de 200 períodos, então, acima de R$ 2,56 vale uma entrada na Gafisa, tá? Vamos ver aqui Gol 4. Gol 4 também subiu com notícia. É um ativo que estava bem estacionado. Tá? Ele sempre trabalhou aí na faixa de R$ 7,33 com R$ 8,80. Ficou aí um bom tempo aí parado, como vocês podem observar, sempre acompanhando a média de 21 períodos aqui, ó. E aí, o ativo perdeu os R$ 7,33 e fez aqui uma bela correção, ó, tá? Fez uma correção bem expressiva. E agora, essa correção aqui teve um rompimento, tá? Inclusive, rompendo aí R$ 6,79, indo buscar aqui novamente essa média um pouco mais curta, de 21 períodos. Por segurança, novas entradas nesse ativo, somente acima de R$ 7,23, tá? Tem que romper aí essa resistência. O ativo subiu muito forte. Podem observar aí que subiu com volume, ó, tá? Então, se ele romper aí R$ 7,23, aí sim vale a pena uma entrada. Caso contrário, o ativo pode sofrer aí uma correção. Vamos ver quanto que subiu ontem, ó. Ontem teve uma alta aí de 15% num dia só. É uma alta muito expressiva, tá? Então, muita cautela aí devido a essa alta expressiva que a gente teve no pregão de ontem. Então, novas entradas aí somente acima de R$ 7,23. Bom, pessoal, o Cidal está pedindo aqui Tube 4, né? Vamos dar uma olhada aqui em Tube 4. De banco aí se recuperando bem aí também, nesses dois últimos pregões. Ah, Lucida, olha aqui, ó. Parece um martelinho aqui também, ó, tá vendo? Só que no pregão seguinte aqui já abriu com gap, né? E depois deu sequência aí numa alta. Só que esse ativo, vamos ver aqui, pessoal, ele tá meio que se acumulando aqui nesse nível de preço, né? A gente tem aqui uma pequena acumulação, ele perdeu aqui esse suporte em 30,80 para fechar esse gap aqui, ó. Esse pequeno gap que foi deixado, ó, ele caiu, rompeu um pouquinho, mas voltou para cima aqui de novo, nos dois últimos pregões, rompendo aqui a média de 21, testando a média de 200 e rompendo a média de 200, ó. Mas o que que acontece, pessoal? Esse ativo, ele segue muito bem aqui o IBOV, né? E o IBOV, nós já verificamos ali que está abrindo com uma pequena queda, principalmente no índice futuro, né? Então, olha só, é importante que o Itaú não perca esse suporte em 31,60, tá? Porque se ele perder, ele passa a fazer uma nova correção, tá? Então, vamos ficar atento, novos posicionamentos no Itaú, acima de 31,90, tá? Tem um objetivo curto aqui em 32,10. E se romper, 32,47 passa a ser o outro objetivo, tá? Mas, muita atenção, porque se ele perder aqui esse suporte em 31,63, 31,60, vamos arredondar. Se ele perder esse suporte, a gente pode ter uma correção, tá? Compras somente acima de 31,90. Tudo bem?
Então, vamos lá, pessoal. Estão me pedindo aqui Petro 3. Petro 3. Olha que interessante, pessoal. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, na Petro ON. Tá? A gente tem a figura aqui de um martelinho também, ó, que é uma figura de reversão. O ativo fechou acima aqui, ó, só que está corrigindo, está respeitando essa média de 200 períodos, tá? Que é uma média que se torna aqui um suporte para a gente, um suporte importante. Nesse dia aqui, ó, a figura desse martelo veio com volume, tá? Veio com volume. Vamos colocar aqui uma banda de Bollinger, para a gente dar uma olhadinha melhor nela. Olha só, testando aqui a linha inferior da Bollinger, tá? E subindo. A tendência é que venha buscar essa média mais curta aqui, de 21 períodos, que estaria aí na faixa de 13,95, tá? Mas olha só, esse ativo, ele está no foco das atenções devido aos processos que estão sendo movidos na justiça americana, tá? Então, isso é um fator que pode prejudicar aqui essa reversãozinha, tá? Então, muita cautela. A gente tem que ficar monitorando isso também. Então, o que eu falo para vocês? Compra por segurança somente acima aí de R$ 13,63, tá? Esperando aí um objetivo em R$ 13,90. É um objetivo curto? É um objetivo curto. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, pode colocar uma compra aqui na faixa de 13,40. Mas aí, pessoal, o stop deve ser muito curto, porque se ele perder aqui essa média de 13 e 13, aí a gente vai ter uma correção um pouco maior, tá? Então, estamos falando aí de uma correção em 12,75 e 12,28, tá? Então, muita cautela, tá, para operar aí os ativos da Petrobras, que, no meu ponto de vista, estão perigosos de serem operados, tá? Então, muita cautela. E, olha, não se esqueçam do stop, pessoal, o stop é muito importante. O Helder está pedindo aqui para a gente CEMIG. Helder, CEMIG também tem uma figura de martelo também bem interessante aqui, ó, no finalzinho de uma formação, de uma tendência de queda, ó. Exatamente aqui, ó, no dia 10, ó. Teve uma alta de 2,10%. Melhorou o volume aqui também. Não, se bem que o volume aqui ele foi um pouco baixo, ó, na figura desse martelo. E olha só, ele não testou aqui a linha inferior da Bollinger, ó. Ele está próximo, mas ele não tocou, não, tá? Mas, no meu ponto de vista, continua sendo uma figura bem interessante, porque olha só, o ativo, ele caiu nos últimos 5 pregões, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, se a gente pegar aqui os últimos 5 pregões, é uma queda aí de 2,84%, tá? Mas, ó, vamos pegar aqui desde o topo até aqui embaixo, ó, o ativo caiu 29%. Ó. Então, ele também já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Mas, novas entradas na CEMIG, só acima aí dessa resistência de R$ 11,30. Eu aconselho aí R$ 11,35. Eu estou colocando até aqui no radar aqui da equipe alguns ativos para a gente sugerir para trade hoje, tá? E a CEMIG está aqui na minha lista também, devido a essa figurinha do martelo aqui, mas ele não está bem posicionado aqui nas minhas confirmações, né? Banda de Bollinger e o volume, mas não deixa de ser aqui uma boa figura. Então,
Compras na CEMIG somente acima de R$ 11,35, tá, pessoal? Sula 11. Dá uma olhadinha aqui na Sula 11. Ó, Sula 11, com uma figura aqui bem interessante, né? Parece aqui um pullbackzinho de alta, tá? Então, esse ativo, deixa eu traçar aqui, acima de R$ 15,70 vale uma entrada, tá? Com o objetivo, vou diminuir um pouco a amplitude do gráfico aqui. Temos objetivo aqui em 15,85 e R$ 16, tá? É exatamente a média de 21 períodos ali, ó. Então, novas entradas na Sula 11, somente acima de R$ 15,70. Então, vamos ficar de olho aqui. Esse ativo aqui também está no nosso radar, que a gente verificou ontem, Sula 11, acima aí de R$ 15,70. Um outro ativo também do setor, que nós colocamos aqui no radar, é a Qualicorp. A Qualicorp, se ela romper aqui os R$ 22,00, R$ 22,20 seria um ponto bom de compra, tá? Tem uma resistência aqui em 22,17, então se ele romper aqui para cima, vale sim uma entrada, tá? O objetivo dele vai ser um pouco mais curto, tá? Seria aqui mais ou menos em R$ 22,55. Esse passaria a ser o objetivo aqui da Qualicorp, se ele romper 22,17. Um ponto interessante que eu estou sugerindo a entrada seria 22,20, tá? BIF3. Vamos dar uma olhadinha. BIF3 está passando por uma correção. Deixa eu tirar aqui a banda de bola. Está passando por uma correção, está perdendo aqui essa média curta de 21 períodos. Então, pessoal, esse ativo ele faz parte da nossa carteira sugerida mensal, tá? Para o mês de julho. Mas eu chamo a atenção de vocês para colocar um stop se perder R$ 10,50. Aí a gente vai sugerir estopar aí a operação, porque o ativo vinha aqui numa tendência de alta, tá? E ele perdeu aqui a LTA. Tá? Ele perdeu a LTA, tá formando aqui uma pequena congestão, tá? Mais ou menos nessa faixa de preço aqui de 10,50 e 11,10, está formando aqui uma pequena congestão. Então, muita cautela, se perder R$ 10,50, eu sugiro venda no ativo, tá? Vamos aguardar aí, ver como é que se comporta hoje, mas o ativo, ele tem que romper aqui essa média para sustentar a alta em R$ 10,92, tá? Caso contrário, ele vai ficar aqui numa congestão e existe aí uma grande probabilidade de perder até esse suporte em R$ 10,50. Se perder, aí vem uma correção mais forte, eu sugeria venda, tá? Vamos ficar atento aí nesse suporte. MRV3 bem lateralizado, tá? O ativo está bem lateralizado aí entre R$ 7,58 e R$ 8,15, tá? Olha, se operar, vai ter que ser dentro aqui desse pequeno canal lateral, tá? Compras acima de R$ 8,02, com objetivo aí em R$ 8,15. É objetivo bem curto, devido à lateralização desse ativo, tá? E venda, se ele perder aqui esse suporte em R$ 7,84, com o objetivo
pouquinho mais para cima aqui, na faixa de R$ 7,65, tá? Então, esse ativo aqui dá para operar tanto na compra quanto na venda. Se perder suporte, venda. Suporte em R$ 7,80 seria um bom ponto de venda, com o objetivo aqui em R$ 7,65. E na compra, rompimento de R$ 8,02, com objetivo curto aí em R$ 8,15. Esse ativo está bem lateralizado, tá? Itaúsa, estão pedindo aqui ITSA 4, Itaúsa. Itaúsa aí numa situação bem semelhante do Banco Itaú, né? Observem também, pessoal, que ele também está bem lateralizado também, ó. Está trabalhando aqui nessa faixa de preço de 9,10 e 8,68, ó, bem lateralizado. Então, pessoal, novas compras, vou ajustar aqui para cima. Ó, novas compras nesse ativo somente acima de R$ 9,14, que é uma resistência importante ali, tá? E passa a ter objetivo aqui em R$ 9,30. Mas muita cautela, pessoal, porque ele está bem lateralizado, ó, e ele está respeitando bem aqui mais ou menos essa zona aqui de 8,68 e 9,14. Ele testa e corrige, ó. E a gente viu que o índice futuro já abriu para baixo, né? Então, se realmente acontecer uma correção hoje, esse ativo aqui, a tendência é que ele venha corrigir também e venha buscar aqui essa média mais curta, tá? De imediato, que seria aí R$ 8,88. Então, cautela aí na ação da Itaúsa, tá? Pomo 4. Quatro outros ativos que estão pedindo. Olha, Pomo 4 vinha no canal de baixa, muito bem respeitado. E tivemos aqui, ó, uma reversão de tendência. Ele rompeu o canal. Deixa eu limpar aqui para vocês, pessoal. Esse ativo está bem poluído aqui. Vou traçar aqui novamente. Ajustar aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, olha só. Pomo 4 vinha aqui respeitando muito bem esse canal de baixo, rompeu aqui com força, a gente teve aqui um ganho significativo de volume também, ó. Tá? A gente teve aqui um voluminho bom aqui com relação aos últimos pregões, ó. Então, subiu aí com um pequeno volumezinho, rompeu essa média curta. Vamos ver aqui os próximos objetivos desse ativo. R$ 2,50. R$ 2,59. E um terceiro objetivo, R$ 2,67. Então, pessoal, rompendo aí R$ 2,50, vale sim uma entrada no ativo. Objetivos R$ 2,59 e R$ 2,67, tá? Eu acredito que a notícia que o governo deu de tentar aí melhorar as exportações para os fabricantes aí de veículos pode ter sido uma notícia que impactou positivamente aí a Pomo 4, né? Já que ela faz aí carrocerias, né, de ônibus e caminhões também, né? Então, isso daí pode ser uma notícia que impactou positivamente e por isso aí essa puxada nesse ativo nos últimos pregões, ó, e reverteu muito bem aqui esse canal de baixa, está saindo, tá? Então, acima aí de R$ 2,50, já comecem a ficar de olho, tá?
CSNA3 também teve uma alta expressiva ontem, né? Aliás, todo o setor de siderurgia deu uma bela subida, recuperada ontem, tá? Mas muita cautela ainda, pessoal, porque olha só, a CSN ainda continua respeitando e muito bem aqui esse canal de baixo. Apesar dessa alta expressiva ontem, ó, deixou um pavio aqui, tá? Voltou a trabalhar dentro desse canal. Então, muita cautela, tá? Podemos ter aí novas correções aí devido a essa alta expressiva de ontem. Novas entradas somente acima de R$ 4,95. Se não romper aí os R$ 4,95, não recomendaria a compra no ativo, tá? Pelo contrário, recomendaria a venda abaixo aí dos R$ 4,60, que aí ele retornaria aqui, já está retornando aqui no canal de baixa, né? E aí pode cair um pouco, corrigir um pouco mais. Então, cautela aí com as ações da CSN, tá? Via Varejo, vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem a figura de uma grávida, que também é uma figurinha aí de reversão de tendência. Então, observem que formou aqui a figura da grávida num fundo, tá? A gente teve um pregão de alta ontem, mas, pessoal, o volume não está ajudando aqui, tá? O volume ainda continua muito baixo. Então, isso requer uma cautela redobrada, tá? Novas entradas nesse ativo somente acima de R$ 10,35. Caso contrário, a gente pode ter continuação aqui dessa tendência de baixa. Vamos traçar aqui uma LTB um pouco mais curta aqui, ó. É isso aí. Então, ele tem que romper aqui R$ 10,35 para sustentar aqui uma reversão significativa, tá? Caso contrário, o ativo deve continuar respeitando aqui e cair, tá? Então, muita cautela com os ativos aí da Via Varejo. Pessoal, o setor de varejo, ele não está bem, tá? Devido à nossa crise econômica, as vendas têm caído significativamente e isso não é bom para o setor, tá? Muita gente aí perdendo emprego, ninguém vai sair comprando nada, vai todo mundo segurar aí o que tem, tá? E isso daí vai refletir nas vendas desses principais varejistas, né? Principalmente o Via Varejo. ELPL4, vamos dar uma olhada aqui. ELPL4, o ativo vem aqui fazendo uma correção, tá? Ganhou um volume ontem, um volume expressivo, só que ele deixou um paviozinho, tá? Então, novas entradas nesse ativo, somente acima de R$ 18,21. Deixa eu apagar aqui alguns suportes aqui que eu tracei. É isso aí, pessoal. Então, novas entradas aí na Eletropaulo, somente acima de R$ 18,21, com objetivo curto aí em R$ 19,00, tá? Vamos traçar aqui uma LTB um pouquinho mais curta aqui, ó. Olha só, pode até ser aí uma possível bandeirinha, tá? Mas somente entradas aí acima de R$ 18,21. Com objetivo em R$ 19,00. Tudo bem? BVMF. BVMF3. Ativo bem interessante. Colocamos aqui no nosso radar de hoje também. É um ativo que está trabalhando lateralizado, ó,
bem lateralizado, entre R$ 11,96 e R$ 11,25. Então, novas entradas aí somente acima de R$ 11,96. R$ 11,97 vale uma entrada na compra desse ativo, tá? Ele está testando aqui a linha superior desse canalzinho, né, lateral. Então, somente acima de R$ 11,96, com o objetivo, vou dar uma olhada aqui, tem um objetivo imediato aqui em R$ 12,11, tá? Depois, R$ 12,30, tá? Então, vamos arredondar. Rompeu 11,96, tem objetivo em 12,10 e 12,30. Esses são os próximos objetivos do ativo. Aí ele começa a respeitar muito bem aqui essa pequena linha de tendência de alta aqui que eu tracei aqui nesse curtinho prazo, tá? Então, vamos aguardar aí o rompimento dos 11,96. LG Pereira, bom dia. Você vê chance de melhora em MGLU? Olha, o setor está bastante complicado, tá? Então, a tendência aí desse setor, ainda no meu ponto de vista, continua sendo de queda, porque como eu comentei aqui com vocês, a renda do brasileiro está caindo, o desemprego está aumentando, então as pessoas estão cada vez mais cautelosas. Então, elas não vão sair consumindo. E MGLU é consumo, Magazine Luiza é consumo. Então, a tendência é que o setor vai sofrer um pouquinho, tá? E a tendência desse ativo, no meu ponto de vista, continua sendo de baixa. Não vejo aqui sinal de melhora no curto prazo, tá? Então, muita cautela. Quem está comprado já começa a pensar no stop, tá? Então, se perder R$ 2,95, a gente pode ter uma correção um pouco maior nesse ativo, tá? Aí eu recomendaria venda. Estão pedindo aqui TIMP3. Olha, TIMP3 aqui parece ter encontrado um suporte importante na faixa de 9,57. O ativo perdeu aqui, olha só que interessante, pessoal, ele foi testar a média de 200 e depois perdeu a média de 21 e vem aqui numa correção, tá? A gente teve uma queda aqui com o volume, então, novas entradas nesse ativo, somente acima de 9,95, tá? Mas é um ativo que, no meu ponto de vista, está passando por uma correção, tá? Então, poderíamos vender esse ativo se perdesse aí os R$ 9,57. Então, nesse processo de correção que o papel se encontra nesse momento, eu recomendaria uma venda se perder os R$ 9,57, tá? Ele tem aqui como objetivo curto aqui R$ 9,95 e deve respeitar aqui essa linha de tendência de baixa, fazendo aí uma nova correção. Então, cautela aí com os ativos da TIMP. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso Morning Call. Vou falar aqui de Vale 5. Vale 5 teve aqui uma subida bem expressiva, subiu com volume. Foi um ativo que sustentou aí a alta do Ibov, tá? Novas entradas somente acima de R$ 15,40. Tem uma resistência ali nos R$ 15,37. E passa a ter aí um objetivo em R$ 15,75. Mas, pessoal, como eu falei no começo aqui, muita cautela, porque o nosso índice futuro já abriu lá para baixo, a gente pode ter uma possível correção devido à análise que a gente fez lá no nosso Ibov, tá? Então, muita cautela, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários de hoje. Convido todos vocês, convidem seus amigos. Hoje, à noite, a gente tem o Night Call, é o Fulvio de Andrade que vai apresentar, e eu espero que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado a todos, e não deixe de nos acompanhar no chat da Valpires, tá? Entrem lá, www.valpires.com.br, e lá a gente vai dando dicas durante o pregão em tempo real. Um abraço a todos e muito obrigado.